Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos fazer o nosso podcast sobre o Evangelho do próximo domingo, dia 2 de julho, que é a solenidade de São Pedro e São Paulo, que originalmente acontece dia 29 de junho, mas aqui no Brasil a gente sempre celebra no domingo, né? Caiu na quinta-feira, então a gente celebra agora no domingo, dia 2 de julho. O Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então celebramos essas duas colunas da igreja neste domingo, São Pedro e São Paulo. Eles são, antes de tudo, testemunhas. Nunca cansaram de anunciar, de viver em missão, a caminhada desde a terra de Jesus até Roma, né? De Jerusalém a Roma, onde levaram o seu testemunho até o fim, dando a vida como mártires. Né? Como diz a própria oração da missa, Pedro pela cruz, Paulo pela espada. Né? Pedro morreu crucificado e Paulo degolado. Ambos mártires. Testemunhas é a palavra que resume a vida desses dois apóstolos do Senhor. Testemunhas de vida, testemunhas do perdão e testemunhas de Jesus. Primeiramente foram testemunhas de vida. Suas vidas não foram límpidas, nem lineares. Tanto que o Papa Francisco, na sua reflexão, na quinta-feira, celebrando os padroeiros da cidade-estado de Roma, São Pedro e São Paulo, ele falava que justamente isso, né? Pedro, ao mesmo tempo que foi pedra, foi pedregulho, né? Ele fez coisas belíssimas, como pedra, mas também tinha suas falhas, suas fraquezas, como todos nós, era um ser humano, não era um super-homem, era um ser humano. E como todos os seres humanos, tanto Pedro como Paulo também cometeram os seus erros. Pedro chegou a negar conhecer Jesus durante a paixão. Paulo perseguiu com fúria a igreja que estava nascendo. Ambos mudaram de vida a partir de encontros marcantes com o Senhor. Né? A pergunta de Jesus a Pedro, né, no finalzinho do Evangelho de São João, capítulo 21. Simão, tu me amas mais do que estes? E a pergunta de Jesus a Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, versículo 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus chamou-os pelo nome e mudou a vida de ambos. E ainda confiou sua igreja a esses dois pecadores arrependidos. Poderíamos perguntar-nos, por que o Senhor não escolheu pessoas mais íntegras? Por que escolheu Pedro quando havia, por exemplo, João? Né? Por que Paulo e não Barnabé? Podemos responder, porque o Senhor não escolhe pessoas perfeitas, mas sim pessoas sinceras, capazes de abrir o coração à graça divina. E a graça age na fraqueza humana, como bem expressou o próprio Paulo, né? Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pedro e Paulo apresentaram-se transparentes diante de Deus, sinceros. Pedro disse a Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Paulo escreveu: sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo. E na vida mantiveram-se nessa humildade até o fim. Pedro, como eu disse, crucificado. E crucificado de cabeça para baixo porque se julgava indigno de morrer como o Senhor. Paulo,
fiel ao seu nome, que significa pequeno. Paulo significa pequeno. Procurou em tudo apenas servir ao Senhor, nada mais que isso. Compreender que a santidade está na humildade. A graça de Deus exalta os humildes, como rezamos no Magnificat. Então foram testemunhas de vida. Mas também foram testemunhas do perdão divino. Nas suas quedas, foi a força da misericórdia divina que os regenerou. No perdão de Deus encontraram paz e alegria. Com os erros que cometeram, poderiam viver com sentimentos de culpa. Quantas vezes terá Pedro pensado na sua negação? E negou conhecer Jesus durante a paixão. E Paulo, que perseguiu tantas pessoas inocentes como o primeiro mártir cristão, Estevão, erraram, mas encontraram no perdão divino o bálsamo que curou seus sentimentos de culpa. E por fim foram testemunhas de Jesus. Para Pedro, Jesus não foi apenas um ilustre e importante personagem, mas o Filho de Deus, que encheu de sentido sua vida. Jesus está vivo e é o sentido de suas vidas. É muito bonita a resposta de Pedro a Jesus, né? Quando Jesus faz o discurso do pão da vida, no capítulo 6 de São João, depois da multiplicação dos pães, e muitos vão embora porque não aceitam aquele discurso. E Jesus diz aos apóstolos, se vocês quiserem ir, pode ir também. E Pedro responde, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. João 6,68. É uma sentença muito sábia, São Pedro. Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Por sua vez, Paulo, nas suas cartas, repete o nome Cristo quase 400 vezes. Para ele, que foi o maior missionário da igreja, Cristo não é apenas modelo, mas a sua própria vida. Tanto que ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mim, de fato, o viver é Cristo. Jesus é o presente e o futuro de Paulo. Pois bem, o testemunho de Pedro e Paulo ensina-nos que Jesus procura testemunhas que lhe digam dia após dia, Senhor, Tu és a minha vida, o sentido da minha existência. Tendo encontrado Jesus e experimentado seu perdão, não mais se pouparam, mas se entregaram totalmente à causa do Evangelho. Peçamos a graça de Deus não ser cristãos frios, indiferentes, tíbios, né? De não nos contentarmos com o mínimo, mas de apontar para o máximo, como Pedro e Paulo. Sermos também nós, à semelhança de Pedro e Paulo, testemunhas de Jesus. A todos a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.